God bless you. You are welcome back from your various business centers. Deus abençoe-vos, sejam bem-vindos de volta dos vossos Let's vários take our seats. Welcome negócios. back Vamos sentar. from your offices. Bem-vindos de volta dos vossos escritórios. I pray that God will keep prospering each and every one of us Eu oro que Deus continue a prosperar a cada de nós, in the name of Jesus Christ. em nome de Jesus Cristo. Tonight, Nesta noite, I just want us to look at what I title Be Patient. eu quero que falemos de tópico que eu intitulo Seja Paciente. I just call it Be Patient. Seja paciente. Be patient. Seja paciente. God is at work. Deus está operando. Be patient. Seja God paciente. is at work. Deus está a operar. Be patient. Tenha paciência. Now I want to just make some statement tonight. Agora, quero dizer algumas coisas nesta noite. Many of us may not agree with me. Some of you will agree with me. Muitos de vocês podem não concordar comigo, alguns de vocês irão concordar, But it's actually not a controversial statement. mas na verdade não é uma afirmação controversa assim. And that is God don't work from the beginning. Isto é, Deus não opera a partir do começo. It is you and I that work from the beginning. Somos eu e você que trabalhamos a partir do começo. In short, God actually starts his work from the end to the beginning. Aliás, na verdade, Deus começa a sua obra do fim para o começo. For example, if God wants to write this book, Por exemplo, se Deus quiser escrever este livro, you and I will start the book from page 1. We will start writing. você e eu começaremos, logicamente, a escrever o livro a partir da primeira página. We will write the acknowledgement, we will write the forward, then we will write the content, and then start writing chapters. Vamos escrever os reconhecimentos. Primeiro o index, depois reconhecimentos ou agradecimentos. Depois disso, começamos a escrever já os capítulos. We start from page 1, page 2, until we get to page 1000, whichever. Começamos de página 1, página 2 e continuamos assim por diante. But for God, He doesn't do His things that way. Mas para Deus não faz as suas coisas dessa maneira. God will write page 99, Deus escreve página 99, come back and write page 34, volta e escreve página 34 go again to page 710. e vai mais longe para a página 710. It will never make sense to man. Nunca faz sentido para o homem. It will never make sense to you. Nunca fará sentido para ti. Maybe I've shared this with you before. Talvez já partilhei isso convosco antes. That spiritual things doesn't make sense to a man of physical understanding. Que coisas espirituais não fazem sentido para um homem com um entendimento físico. How to God, the way of God differs from the understanding of men. O caminho de Deus é diferente do entendimento do homem. The Bible says the two shall become one. Logically, that's senseless. A Bíblia diz que os dois tornar-se-ão uma só carne. Logicamente isso não faz sentido. When the widow of Zarephath was looking for money, Quando a viúva de Sarepta estava à procura no, de the dinheiro, wife of the late prophet, 2 Kings chapter 4, segundo Reis, capítulo 4, a mulher do profeta falecido, she was in debt. ela estava endividada, She had no money. não tinha dinheiro. Yet she came to prophet Elisha. Mesmo assim, veio para o profeta Eliseu And Elisha said, e Eliseu disse: go and borrow. vai pedir emprestado. How can somebody be owing? Como é que alguém que está a dever, And you say, ask her to go and borrow? você ainda pede para ir pedir mais emprestado? Because things of God will never make sense to man of understanding. As coisas de Deus nunca farão sentido ao entendimento do homem. They were asking Pastor Jesus to pay money, to pay the tax. Pediam ao pastor Jesus pagar o imposto.
instead of paying the tax, Ao invés dele pagar o imposto, he told Peter to go to Pescadora, to go to Costa de Sol, ele disse ao Pedro para ir à praia da Costa do Sol. and that when he throw in whatever I bring out first, there is money inside the E fish. quando lançasse o seu anzol, qualquer peixe que ele pescasse primeiro, dentro daquele peixe tinha o dinheiro para pagar o imposto. I thank God I wasn't Peter. E graças a Deus que eu não fui Pedro. I would have told Pastor Jesus, sir, don't waste our time. If ministry is not prospering, let's go elsewhere. Se eu fosse como Pedro, eu dizia a Jesus, Senhor, não desperdiça o nosso tempo. Se o seu ministério não está a funcionar, vamos sair daqui de uma vez por todas. Because it doesn't make sense. Fish don't swallow lead. Porque não faz sentido, o peixe não engole dinheiro. The product of the coins, or that is where coins are made from. Ou o produto que é usado para a fabricação da moeda. And so my point I'm trying to make, to pass across to you tonight, Então o ponto que eu estou a tentar transmitir para vocês nesta noite is that God does not work according to the pattern of man. é que Deus não opera de acordo com o padrão humano. Be patient with him. What he's doing makes sense to him. To you, it may not be working. Seja paciente com ele. O que ele está fazendo faz sentido para ele, para ti pode não fazer sentido. I really want to release us on time so that we can go home on time tonight. But let me go straight to 1 or 2 points. Na verdade, quero vos libertar a tempo para irmos para casa ainda há tempo nesta noite, mas deixem-me sublinhar alguns pontos. Take the sample of that man by the river Bethsaida. Tomemos o exemplo daquele homem que estava no poço de Betesda, no tanque de Betesda, in John chapter 5. em João capítulo 5. Take his example. Tomemos o seu exemplo. The day he got to river Bethsaida, No dia em que ele chegou no tanque de Betesda, they dropped him there. They told him, once you enter this water, lo and behold, you will be made whole that day. e deixaram ele e disseram: o dia que você vai entrar nessas águas, você será sarado naquele dia. Do you know that? He said, before I will enter, someone else will enter. They will have breakthroughs, but I don't have breakthroughs. Sabia que ele disse que antes de eu entrar, uma outra pessoa entra primeiro e essa pessoa recebe o seu avanço e eu fico sem o meu avanço. His faith was in that water. They told him that healed the people. He have seen others being healed, yet his own status remained the same. A sua fé estava naquela água, já tinha visto muitas pessoas já serem curadas através daquelas águas e mesmo assim o seu estado permaneceu o mesmo. John chapter number 5. For 38 years, this man was by that water, waiting every day. João capítulo 5 narra que este homem esteve naquele tanque por 35 anos. Maybe you are listening to me this hour and you're asking yourself, why is my own difficult? Se calhar você está me escutando nesta noite e está se perguntando a si próprio por que o meu caso é difícil de ser resolvido. All my friends has testimonies, they have something to share. But here I am, I have nothing to share. Todos os meus amigos têm testemunhos, têm algo para partilhar, mas eu estou aqui e não tenho nada para partilhar. Maybe you are asking yourself, why is it that when we all come to church to pray and pray and pray, people come out to give testimony? When will I give my own testimony? Se calhar você já vem se perguntando se toda vez que nos juntamos à igreja para orar, as pessoas vêm à frente e dão os seus testemunhos. Quando é que eu virei dar o meu próprio testemunho? This man bought a new house, this woman bought a new car, but here I am, nothing to show. Este homem comprou uma nova casa, construiu uma nova casa, esta mulher comprou um novo carro, mas estou aqui eu, sem nada para mostrar. This one is engaged, this one is married, here I am, nobody's even talking to me. Esta aqui está a noivar, aquela outra já está casada, aqui estou eu e ninguém fala comigo. But look at the situation of that man. Mas olhemos para a situação daquele homem. Jesus just woke up one day Jesus acordou um certo dia and he was going into river Bethsaida. e caminhava em direção ao tanque de Betesda. Was Jesus going there to go and bath? Será que Jesus ia para aquele tanque ir tomar banho? Was he thirsty that he wanted to go and drink water? Será que ele estava com sede para pensarmos que ele ia lá para beber água? No. Não. That man, Jesus was sent to him. Aquele homem, Jesus foi enviado para ele. And Jesus Christ went straight to the man. E
E Jesus foi diretamente para o homem. When he got to that man, if you read it in John chapter number 5 from verse 3, Quando chegou àquele lugar, a história escrita em João capítulo 5, a partir do versículo 3, Jesus Christ asked him a simple question. Rather than answering, he said, I have no man to help me in Maputo. Jesus lhe fez uma simples pergunta. Ao invés do homem responder, ele disse: não tenho ninguém para me ajudar na cidade de Maputo. Unknown to him, God has not put his healing inside the water. His healing was directly in the hand of God himself. Seu homem saber que Deus não tinha colocado a cura dele dentro da água, mas a sua cura estava nas mãos do próprio Deus. So when others are testifying about the wonders of the water, this man's result was nowhere to be found. Portanto, quando os outros homens testemunhavam sobre a sua cura pelas águas, esse homem não tinha nada para dizer. But the day God ordained that he is going to visit that man, when he visited him, that man's result silenced every other person's result. Mas o dia que Deus decidiu que ia visitar aquele homem, quando ele visitou, aquele homem recebeu a sua resposta, e a sua resposta silenciou todo tipo de insulto em volta. My sister, you might think God is not hearing you. God is hearing you. Minha irmã, você pode pensar que Deus não está te ouvindo, entretanto, Deus está te ouvindo. My brother, you may feel as if you are stranded. You are not stranded. It's part of the design of God. Meu irmão, você pode pensar que está sem saída, porém você não está sem saída, faz parte da resposta de Deus. You see, when God proposed to do a thing, Quando Deus propõe fazer uma coisa, when God makes up his mind to do something, quando Deus decide fazer algo, no man can stand against God's counsel. ninguém consegue se firmar contra o conselho de Deus. Nothing stand against the will of God. Nada se firma contra a vontade de Deus. When God ordained that this year things will happen to me, brethren, it will happen. Quando Deus ordena que este ano coisas irão acontecer para mim, amados, aquela coisa vai acontecer. And when God said no, nothing will happen to Pastor Losho, brethren, I died, I woke up again. E quando Deus diz nada vai acontecer para o pastor Olocho, amados, eu morri e voltei a ressuscitar. In Isaiah chapter number 46, verse 10. Em Isaías 46, Isaiah 46, verse 10. Isaías 46, versículo 10. Or let me read from verse number 9. Ou deixa-me ler do versículo 9. Declaring the former things of old, for I am God, and there is none else. I am God, and there is none like me. Declaring the end from the beginning. And from ancient times, the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Verse number 9 and verse number 10. 46 de Isaías, versículos 9 e 10. Lembrai-vos de coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Amen. Amém. When God proposed to do something, Quando Deus propõe fazer algo, once it is the time for God to do it, basta ser o momento para Deus fazer aquela coisa. anyone that stands against God will pay with his life. Qualquer um que se firma contra Deus pode pagar com a sua própria vida. For example, Por exemplo, it was already 400 years já tinham passado 400 anos for Israelites to leave Egypt. para israelitas saírem do Egito. They spent additional 30 years on top. Adicionaram mais 30 anos em cima desses And 400. God has said in Genesis 15 E Deus já tinha dito em Gênesis 15 that they will only serve, they will only labor for 400 years. que só trabalhariam duro por 400 anos. But when it was time for them to go, Mas quando chegou o momento de eles saírem, Exodus chapter 5 verse 2, Êxodo capítulo 5, versículo 2, Pharaoh said, Faraó disse: who is that God quem é esse Deus that will deliver these people from my hand? que irá libertar esse povo das minhas mãos? And God said, E Deus disse: I have purposed in my heart
Eu já propus no meu coração to deliver the people. libertar o povo. If you resist me, Se você me resistir, I will cause damages for you. vou causar danos para ti. God did not just cause damages for him. Deus não só causou estragos para ele, God wrecked the nation of Egypt. Deus fez afundar a nação do Egito. Whenever God proposed to visit you, Sempre que Deus propõe te visitar, that is your set time. aquele é o seu momento determinado. But take note of this, brethren. Mas anota o seguinte, amado, When you are going through it, quando você passa por esse momento, when it looks as if God is not hearing you, vai parecer que Deus não está te ouvindo. sometimes, maybe because of where I was brought up, Às vezes, se calhar por causa de onde eu fui I sing hymn in my educado, language. eu canto hinos em minha língua. I sing hymn in my language. Canto hinos em minha língua. And there are some hymns that are stuck in my E head. tem alguns hinos que estão mergulhados na minha mente. And those songs says that Budabi Baba Kugbo, Budabi Mole Kosi. That's the song of Jesus on the cross of Calvary. E alguns desses cânticos são cânticos de Jesus que ele clamou quando estava na cruz do Calvário. When he screamed and shouted, Eli, Eli, lama sabachthani. Quando ele gritou e bradou, Eli, Eli, lama sabatani. Look at the picture. Olhe para a As figura. at the time Jesus was screaming, Father, Father, why did you forsake No me? momento em que Jesus gritava, Pai, Pai, por que me abandonaste? Did God actually forsook him? Será que na verdade Deus tinha o abandonado? God knew Deus sabia that the glory is waiting for him. que a glória estava à sua espera. Today, Hoje, you and I can actually discuss what happens on the cross of Calvary that day. na verdade, você e eu podemos conversar sobre o que aconteceu na cruz do Calvário naquele We dia. can joke about it. Podemos brincar sobre a história. But when Jesus was going through it, it wasn't a joking matter. Mas quando Jesus estava a passar por aquilo, não era uma questão de brincadeira. For now, it may look as if your life has no meaning. Para o homem parecia que a sua vida não fazia sentido. For now, it may look as if there is nothing good on our path. Agora pode parecer que não há nenhum bem no nosso caminho. But I have a good news for you, my brother. Mas eu tenho uma boa notícia para ti, meu irmão. I have a good news for you, my sister. Tenho uma boa notícia para ti, minha irmã. A time is coming. Chegará um momento We will look back em que você olhará atrás and we say, I remember very well in Maputo. e dizer, eu me lembro muito bem no Maputo. I remember when things are like this, when things are like that. Eu lembro quando as coisas estavam assim, estavam daquela maneira. And when you are telling people, some people may think you are lying. E quando estiver a dizer às pessoas, algumas pessoas vão pensar que está a When you mentir. are sharing your testimony, some people will say, he's exaggerating. Don't mind her. Don't mind him. Quando estiver a partilhar o seu testemunho, alguns vão dizer, está a exagerar, deixa com ele, isso não é verdade. But you must know that presently, yes, it's not sweet that you are going through Mas it. você deve saber que neste momento presente ainda não há doçura. Porque esse é o momento que você está a passar por isso. If I call Mama now, Se eu chamar a mamá or agora, I call Mama Kate or Mama Olosho, ou chamar a mamá Kate ou mamá Olocho, tell us, how did you deliver your first baby? para nos dizer como é que foi o parto do seu primeiro filho, Do you a know sua what they will primeira do? bebê. They will first of all laugh. Sabe o que vão fazer? Primeiro vão rir. Why are you asking me? Por que você está a me fazer essa pergunta? Why are you asking me? Por que você está a me perguntar isso? Today, Hoje, they can smile and share with us. elas podem sorrir e partilhar a história conosco. But when they went to the hospital that day, Mas quando foram ao hospital naquele dia, ask them if they were laughing. pergunta-lhes se estavam a rir. Ask them if they were testifying. Pergunta-lhes se eles estavam a regocijar. Ask them if they were joking. Pergunta-lhes se estavam a fazer piadas. That's why we must never joke with our parents. É por isso que nunca devemos fazer piadas com nossos We pais. must always remember them to take care of them. Devemos sempre nos lembrar para cuidar deles. But Mas there is no hardship of the present that can be compared with the glory ahead of us. não há nenhuma dificuldade presente que possa ser comparada com a glória que está à nossa frente. We may be going through it now. Podemos estar a passar por provações It may agora. look as if our life has no shape. Pode parecer que a nossa vida não tem nenhuma forma. It may look as if God is hidden from us. Pode parecer que Deus está escondido de nós. God is not hidden. Deus não está escondido. God is a righteous judge. Deus é um Deus justo. My wife, A
a esposa do pastor. maybe before I appear in her life, Se calhar antes do pastor aparecer na vida dela, 1 year, 1 de madrugada, 6 months, 6 meses, 3 months before I came to her, 3 meses antes do pastor aparecer para ela. maybe she was already looking at herself. Se calhar ela já estava a olhar para si Is mesma. it that I'm too tall that men are not coming? E olha, eu sou alta demais, é por isso que os homens não vêm para mim. Is it that I'm too dark that men are not coming? Será que sou escura demais? É isso que faz os homens não virem para mim? Meanwhile, in my house where I was staying with my friend, Enquanto na casa do pastor onde ele vivia com os amigos, we were discussing 3 of them. conversavam sobre as 3, We were discussing them. conversavam sobre elas. Those sisters in that choir. I Aquelas irmãs daquele grupo coral. E told my friend, I'm going to go to that your church and toast one of them. o pastor disse ao amigo que, olha, eu ia de ir àquela vossa igreja para ir conquistar uma delas. Today, Hoje, she can laugh ela pode sorrir about it. sobre isso. But those nights, she Mas- was marking her birthday. Mas aquelas noites que ela marcava o seu aniversário And she was saying, this is another chapter in my life. e dizia, este é um outro capítulo na minha vida. Yet nobody is coming. E mesmo assim ninguém aparece. Is it true that there was nobody? Será que é verdade que não havia ninguém? I'm here in her life. O pastor está aqui na vida dela. There is a blessing for every one of us. Existe uma bênção para cada um de nós. The Bible says in 1 Corinthians 12, verse 7, A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo that the 7, gift of God is given to every man. que o dom de Deus é dado a todo homem. There is a gift for you. Existe um dom para ti. The gift of God is not a blessing from man. O dom de Deus não é uma bênção que vem de um homem. It doesn't finish. Não acaba. Let the old tanker vehicle go to Costa do Sol and be taking water. The water in Costa do Sol will never dry up. Deixa todos os caminhões cisternas irem à Costa do Sol e tirar a água da Costa do Sol. Aquela água da praia nunca vai acabar. The more they take, the more do that is replaced by God himself. Quanto mais água tirarem, mais será preenchida por próprio Deus. Know that God's will come in a dimension of his own purpose. Saiba que a bênção de Deus vem na dimensão do seu próprio propósito. And when he proposes, E quando Ele propõe, no man can disannul. nenhum homem pode I anular. give you one more example of a great man in the Bible. Vou vos dar mais um exemplo de um grande homem na Bíblia. His name was called Apostle Paul. Seu nome era Apóstolo Paulo. Apostle Paul was a great man of God. Apóstolo Paulo era um grande homem de Deus. Apostle Paul was a man after God's heart. Apóstolo Paulo era um homem segundo o coração de Deus. Apostle Paul was a man that was zealous. Apóstolo Paulo era um homem zeloso. Unfortunately for Apostle Paul, Infelizmente para Apóstolo Paulo. in 2 Corinthians chapter 4, Em 2 Coríntios capítulo 4. 2 Corinthians chapter number 4, 2 de Coríntios capítulo 4. if you look at 2 Corinthians 4, Se olhar para 2 Coríntios 4, verse number 8 to 9, versículos 8 e 9. look at Paul talking. He said, we are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not broken. Cast down, but not destroyed. Yes? Apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9, diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. What was Apostle Paul saying? O que o apóstolo Paulo estava dizendo? He said, brethren, Dizia, amados, we were troubled. nós fomos In angustiados, the atribulados, in the midst of our trouble, mas no meio da nossa angústia, we refuse to be destroyed. negamos estar Don't, destruídos. because of what you are going through, then you carry rope. You want to hang yourself. Não permita, por causa da dificuldade que está a passar, pegar a corda e querer se enforcar. My life is ended. My life has no meaning. Who said that to you? A minha vida já acabou, a minha vida não faz sentido. Quem te disse isso? If I may ask you, Se eu for a te perguntar, where was Joseph
before he became a prime minister, 24 hours before. Onde estava José 24 horas antes de se tornar primeiro-ministro? Was anybody calling him from his country inside that prison? Alguém ligava para ele na cadeia, alguém ligava para ele do seu país naquela cadeia? Does his father knew where he was? O pai dele sabia onde ele estava? What about his brothers? Do they know his location? E os seus irmãos conheciam a sua localização? They were sold into slavery. They were taking their head that he's a slave somewhere. But he was actually in a prison. Eles só tinham essa imaginação que ele é um escravo em algum lugar, enquanto na verdade ele estava na prisão. In the midst of his challenge, he was still interpreting dreams. No meio de seus problemas, ele ainda continuava a interpretar sonhos. Apostle Paul said we were troubled, Apóstolo Paulo disse que fomos, but we are not distressed. ele disse fomos atribulados, mas We were troubled. fomos atribulados. 2 Corinthians chapter 7, 2 Coríntios 7, verse 5 and verse 6. versículos 5 e 6. He said when we entered into Macedonia, Diz, quando entramos na Macedônia, our body knew no rest. o nosso corpo não teve descanso. He said without was fighting. Diz, Within was fighting. diz, dentro de nós estavam lutas. He said without was fear. Disse, fora estavam medo. He said but God, Disse, mas Deus, who comforted those that are cast down, que sabe consolar os abatidos, comforted us by the coming of Titus. consolou-nos com a vinda do Tito. In other words, Em outras palavras, he was discouraged. ele estava desencorajado. His spirit was down. O seu espírito estava abatido. Anytime the day broke like this, Toda vez que o dia amanhecia assim, Apostle Paul will look at it. Why was I not dead last night? apóstolo Paulo olhava para ele e perguntava, por que eu não morri ontem à noite? Today no food again, Hoje não há mais comida, no clothes, não há mais roupa, no shoe. não há sapato. So much frio everywhere. Too much cold, todo lugar. And then, why did God created me? Então por que Deus me criou? But you know what? Mas sabe o quê? At the end of the day, No final do dia, that was the same man people were ministering to heavily. aquele foi o mesmo homem que pessoas ministravam Ora. poderosamente para ele. Take the life of Joseph Toma a vida de José inside that prison. dentro daquela prisão, No hope. sem esperança nenhuma. But the day God remembered him, Mas no dia em que Deus lembrou-se dele, he was troubled, ele foi perturbado, but he was not distressed. mas não ficou. Apostle Paul said, we were perplexed, but not despair. Apóstolo Paulo disse, fomos perplexos, mas não desesperados. He said we were persecuted, but not forsaken. Ele disse, fomos perseguidos, mas não abandonados. He said we were cast down, but we will not destroy ourselves. Diz, fomos desamparados, mas não destruídos. I don't know who this message is meant for. Listen to me tonight. Eu não sei para quem essa mensagem foi feita, presta atenção nesta noite. I have a good news for you. Eu tenho uma boa notícia para ti. Your blessing is knocking on the door. A sua bênção está batendo na porta. Be patient. Amém. Seja paciente. Be patient. Seja paciente. Be patient. Seja paciente. Be patient with God. Seja paciente com Deus. Threat may be around you. A ameaça pode estar em toda volta, But God has a greater, things for you. mas Deus tem uma coisa maior para ti. I pray in the name of Jesus Christ of Nazareth, Eu oro em nome de Jesus Cristo de Nazaré. your patience will never be in vain. A sua paciência nunca será em vão. Amém. Maybe Joseph thought I will only be in prison for 1 year. Se calhar José pensava que estaria na prisão só por um ano. Every minute became an hour for him. Every minute became 1 hour. Cada minuto parecia uma hora para ele. Every hour became a day. E cada hora parecia um dia para ele. Every day became a week for the man by the riverside. E cada dia ficava como uma semana para Every ele. week
became a month. Cada semana era como se fosse um mês para ele. Suddenly, every month became a year. E He de was still on the repente, same cada spot. mês era como se fosse um ano para José na prisão. And years started counting after years. E anos começaram a contar atrás de anos. As at the time that man was in the problem, Jesus had not yet been born. No momento em que aquele homem estava na prisão, Jesus não tinha nascido ainda. Jesus Christ died at the age of 33 plus. Jesus Cristo morreu com mais de 33 The anos. problem of that man, as at John chapter 5, was a problem of 38 years. O problema do homem narrado em João capítulo 5 era um problema que durou 38 anos. But today- Foi um problema que durou 38 anos. Today, Mas hoje, every one of us, we are talking about this man. todos nós estamos falando desse mesmo homem. He became a generational reference. Ele tornou-se uma referência geracional He waited by the riverside. que esperou ao lado do tanque de I Betesda. have a good news for you tonight. Eu tenho uma boa notícia para ti nesta noite. Wait for God. Espera em Deus. There is nobody that waits for him that God do not compensate. Não há ninguém que esperou nele e Deus não recompensou. Wait for God. Espera em Deus. Don't be lazy. Não esteja ocupado, não seja não esteja preguiçoso. Spiritually, don't destroy yourself because of discouragement. Espiritualmente, não se destrua por causa de desencorajamento. Things will not continue this way forever. Coisas não vão continuar assim para sempre. Life is in A phases. vida está em fases. This is a phase. Esta é uma fase. But I say to you again, Mas eu digo para ti mais uma vez, this phase is about to go forever. esta fase está para passar para Be sempre. prepared because it is our set time. Esteja preparado porque agora é o nosso tempo determinado. God told Habakkuk in Habakkuk chapter 2 verse 1 to 3. Abacuque capítulo 2, versículo 1 a 3. Said Habakkuk, Disse Abacuque. write the vision down. Deus disse a Abacuque, escreve a visão. This is what I'm going to do. You can see that he's already painting the future. He said, this is what I'm going to do. Write it down. Isso é o que vou fazer. Como consegue ver, ele já estava a fazer um plano para o futuro. Disse, isso é o que eu vou fazer, por isso escreve agora. For Jeremiah, Para he Jeremias, told Jeremiah, ele disse aos Jeremias, said Jeremiah, Jeremias, before you were born, while you were in your mother's womb, I already made you a pastor of nations. antes de você nascer, enquanto ainda estava no ventre da sua mãe, eu te consagrei pastor para nações. So when Jeremiah was not passing his exam, God would have been laughing. And where is Jeremiah? He will be crying. God doesn't answer my prayer. Então, quando Jeremias não passava o seu exame, Deus ficava a rir e Jeremias chorava, duvidando se de fato Deus respondia às suas orações. Be ready. Esteja preparado. God will bless you in Jesus' name. Deus vai te abençoar em nome de Jesus.